Mas antes eu quero contar uma história do Joãozinho. Vamos colocar o nome de Joãozinho para ficar mais fácil de compreender. O Joãozinho não sabia o que ele queria da vida. Então ele estava fazendo coisas que ele achava que ia fazer. Ele começava a fazer uma coisa, depois ele acabava desistindo, começava fazendo outra coisa e também acabava desistindo. E foi passando o tempo, esse Joãozinho estava com 30, com 40, com 50 anos, e a vida dele não mudava. Até que, certo dia, ele teve um despertar e começou a estudar a mentalidade, começou a estudar a reprogramação mental e a mudança de paradigma. E nesse estudo, ele começou a estudar com o Júlio. E o Júlio trouxe uma metodologia aonde o Joãozinho começou a descobrir, ele começou primeiro a destravar a mente dele, e depois de um tempo ele acabou descobrindo, certo, o que ele realmente gostaria de fazer, definindo um objetivo verdadeiro, tá? Tô falando do objetivo verdadeiro. Então ele começou a descobrir o que ele realmente queria. Porém, porém, como eu sempre explico que existe o nosso paradigma que controla, tá? Como se fosse um piloto automático do avião. Porém, quando ele começa a querer construir, né, o caminho para ele viver esse sonho dele, para ele alcançar esse objetivo dele, começa a acontecer coisas na vida dele. Ele começa a ficar sem dinheiro, começa a acontecer algumas circunstâncias desagradáveis e tal. E ele vai deixando essas situações tomar conta da vida dele. Ele começa a reagir em vez de começar a criar o que ele realmente deseja. E ele começa a criar ações baseadas na reação. Tipo, ele não está tomando uma ação para crescer ou para chegar onde ele realmente quer. Ele está tomando ações porque ele tem que fazer algo para resolver uma situação. Então, a partir disso, o Joãozinho começa a usar a mente competitiva. O que seria isso? Ele começa a criar coisas baseado numa reação. Tipo, eu tenho medo que vai acontecer isso, então tem que fazer isso. Eu preciso fazer isso porque pode acontecer aquilo. Tá fazendo sentido para vocês essas histórias? Estou tirando aqui da mente, aqui não tem nada programado. O que eu quero dizer com isso? O Joãozinho, ele para de seguir e para de construir o seu caminho, tá? Do seu sucesso, aquilo que ele realmente queria para a vida dele, porque ele acha que naquele momento ele tem que conseguir dinheiro, ou ele tem que fazer outras coisas. E o que acontece? Quando ele está focado em fazer o que ele já sabe, ou aquilo que ele acha, a energia dele abaixa, a energia dele cai, e ele realmente começa a sofrer e começa a ficar tudo pesado. Então, qual que é a sacada que o Joãozinho deu? Quando a nossa vida está muito pesado, está muito difícil, ou parece que está impossível de fazer aquilo, e você tem que fazer muita força, tá errado. Isso é para você ter como um gatilho, tipo, tô indo para o caminho errado. Porque o caminho errado, ele vai ter muito peso, ele vai ser muito difícil, contrário do caminho correto. Ele tem que agir no flow, as coisas têm que ir acontecendo de uma forma leve. Então, se você está se matando de trabalhar, por exemplo, e não está pensando, você está reagindo. Você, por exemplo, pode pensar assim, vou me ocupar aqui trabalhando para não precisar pensar na minha vida, só que você acaba tirando o foco das coisas que você realmente deseja e começa a agir como se fosse um robô. Então o Joãozinho, ele começa a sofrer, ele dá um passo para trás, volta para sua zona de conforto, que no caso seria uma zona desconfortável, porque ele não consegue ter o que ele deseja, porém ele aceita aquilo que ele tem. Então ele começa a viver baseado numa reação, não criando as circunstâncias que ele deseja. Vai ficar um pouco confuso essa história, mas se você repetir essa história, você vai conseguir entender o que eu quis dizer. Isso que eu acabei de falar é para você pensar e para você refletir, tá?